Parabéns a vocês que são corajosos, que enfrentaram o tempo carrancudo para estar aqui. Eu hoje tive um dia bem cheio, o Montocinho me ligou hoje à tarde e eu fiz questão de descer a serra um pouco mais rápido para estar aqui. Peguei uma neblina terrível naquela descida ali de Caxias, mas graças a Deus chegamos bem, chegamos a tempo e em condições de estar com os irmãos aqui. Eu sinto que a correria da vida nos tem feito vir menos por aqui. Estou me programando para daqui até o final do ano estar algumas vezes a mais aqui na igreja do Iguatemi. Antes que vocês me retirem do hall de membros, por absoluta falta, né? Na semana do aniversário estarei um dos dias com vocês, pregando, e entendemos que estaremos em outras ocasiões também. É uma alegria, é sempre um privilégio. Mas a gente veio aqui para estudar as 7 igrejas do Apocalipse, e é isso que nós vamos fazer. Quando a gente fala das 7 igrejas do Apocalipse, irmãos, a gente fica pensando assim: essas igrejas eram literais para as quais Jesus mandou uma carta? Na carta que Jesus mandou tinha 2 coisas. Com exceção de uma igreja, para todas as igrejas ele tinha um elogio. Por exemplo, ela fala de Éfeso, primeira igreja, e ele diz que essa igreja era firme, não abandonou o seu primeiro amor. Não é? Aí ele já fala de Laodiceia, e diz que ele conhece as obras de Laodiceia, e que essa igreja é miserável, pobre, cega e nu. Uma repreensão. Então, tanto Jesus elogia, quanto Jesus repreende as igrejas. Com exceção de Filadélfia, que ele só elogiou, todas as demais ele repreende e elogia, repreende e elogia. Então a pergunta que vem, natural, é esta. Escuta, Jesus, ao mandar as cartas para 7 igrejas, essas igrejas eram reais? Essas igrejas eram literais? Ou isso aí é apenas um simbolismo do Apocalipse? Politicamente correto, dá para responder que as 2 respostas estão certas. As igrejas eram reais, as cidades eram reais, as características eram reais. Ponto final. Por quê? Porque estão num setor do livro do Apocalipse que nós conhecemos como a parte histórica do Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, você pode dizer que é literal, que é real, que essas igrejas de fato existiram, que essas cidades existiram. E quem quiser ir à Ásia Menor poderá ver esses lugares hoje. A gente cobrando em dólar e fazendo excursão para lá. Nenhum problema. Porém, essas igrejas têm algo que sai do texto, que extrapola o texto. E elas também são simbólicas de 7 fases ou períodos do cristianismo, desde a primeira vinda de Jesus e a fundação da igreja cristã, até quando? Até a segunda vinda de Jesus. Então isso tem que ficar bem claro. Por que dizemos isto? Porque quando a gente lê o texto, a gente percebe que Jesus não está falando só uma igrejinha lá na Ásia Menor. Ele está falando a igreja cristã como o quê? Como um todo. Que enfrenta lutas, que enfrenta problemas, que tem qualidades e que tem dificuldades. Então, nós temos aqui já duas aplicações. Primeira, é literal. Segundo, é simbólico porque abrangeu o quê? Todos os períodos do cristianismo, até o nosso tempo. E eu diria também, sem querer aqui sacrificar o texto bíblico, que é também pessoal. Ou seja, tem uma aplicação para você, para a tua história. Então, eu não vou ler o texto todo, porque são 2 capítulos inteiros. Vocês sabem o que é tema de casa? Alguém aqui é do tempo do tema de casa? Eu sou desse tempo, que a gente ganhava nota para fazer o tema de casa. Então, o tema de casa de hoje à noite é chegar em casa e ler Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Você vai levar uns 15 minutos, por aí, ou 20, para ler com bastante calma capítulo 2 e capítulo 3. E eu vou fazer um resumo do capítulo 2 e do capítulo 3,
e vou fazer uma aplicação final. Combinado? Combinado? Eu preciso de 7 pessoas aqui na frente. Quem são os voluntários? 7 pessoas, homens e mulheres, rapazes e moças. 7. Nós vamos fazer aqui uma explicação das 7 igrejas com 7 pessoas. Quem se candidata? Cadê os jovens dessa igreja? Onde é que estão os jovens aí? Cadê o pessoal do AI Jovem aí? Eu quero vê-los aqui na frente. Ali, ó. 7. 7 é um número... Aí já está uma prova de que essas 7 igrejas são simbólicas também de períodos da igreja, porque o número 7 no Apocalipse é um número especial. Temos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. São partes da história da igreja cristã. Tem 3, tem 5. Puxa vida, está faltando 2. Ah, você é corajoso. Mais um. Quem é o mais um? Vamos ver. Hã? Eu vou chamar pelo nome. Se não vier, eu vou chamar pelo nome. Pode? Ah, você, corajosa. Parabéns. Uma moça. Muito bom. Tá? Nós vamos começar de lá para cá. Já que ela foi a última, ela vai ser a primeira. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, né? Como é teu nome mesmo? Laura. A partir de agora, o seu nome é Éfeso. Éfeso é a primeira igreja cristã. Tá? Vão decorando aí os nomes. Depois de Éfeso vem o quê? Lembram? O que vem depois de Éfeso? O que a Bíblia diz? Esmirna. Então você é Esmirna a partir de agora. É um nome meio esquisito, mas você aguenta a mão aí, né, com esse nome, né? E depois de Esmirna vem o quê? Pérgamo. Então você é Pérgamo agora, viu? E depois de Pérgamo vem o quê? Tiatira. Muito bom, você é Tiatira agora. E depois de Tiatira vem o quê? Sardes. Hã? E depois de Sardes vem o quê? Filadélfia. A namorada dele está vibrando. Que beleza. Filadélfia quer dizer amor fraternal, né? Hã? E depois de Filadélfia vem o quê? Laodiceia. Pois bem, então presta atenção. Cada um desses aqui representa uma fase da igreja. Se estas 7 igrejas do Apocalipse eram reais, mas também tinham ou têm aplicações ao cristianismo como um todo, desde a primeira vinda de Jesus até o fim, a segunda vinda de Jesus, é bem fácil a gente deduzir. Se você conhece um pouco de história, vai ver que a profecia sempre se encaixa aonde? Na história. E, para e passo, ela vai se cumprindo. Então, a primeira igreja era Éfeso, ela é a igreja que começou, claro. Quando é que começa o cristianismo de fato? Que ano? 34, alguns colocam como 31, porque foi o ano que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu. Não importa, 31, 32, o número aqui pode ser aproximado. E qual é a fase mais primitiva do cristianismo? Os primeiros anos. Que vai de 31 ou 34 até que ano, mais ou menos? Ano 100, mais ou menos. Éfeso é elogiada por Jesus por ser a igreja do quê? Do amor. Do primeiro fervor. Os primeiros cristãos são representados em Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era uma igreja que tinha compromisso com a verdade. Por outro lado, Éfeso também quer dizer mutável. No início do cristianismo foi o tempo das maiores mudanças também. Muitas crenças diferentes, até que eles se ajustaram, demorou um pouco. E Éfeso representa isto. Por isso que a certa altura Jesus disse para essa igreja: eu tenho contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Então, o que nós temos aqui com ela? Éfeso, os primeiros anos do cristianismo, do ano mais ou menos do ano 31 ao ano 100. Passado Éfeso, vem a próxima igreja. Como é que é o nome dela? Esmirna. Esse período, os estudiosos da Bíblia não têm uma data fixa, mas eles colocam esse período mais ou menos do ano 100 ao ano 313, mais ou menos. O que aconteceu nesse período do cristianismo? O que aconteceu? O cristianismo foi perseguido pelo Império Romano. Lembram disso? Lembram do Coliseu Romano? Lembram das feras? Lembram dos cristãos morrendo?
Este foi o período de Esmirna, não é? De sofrimento, não é? De perseguição. Só que lá pelo ano 313, surge um tal, eu estou aqui resumindo anos e anos de história em poucas palavras, surge um tal de Edito de Constantino, que Constantino era um imperador romano, e ele chegou à conclusão que não dava para ficar matando cristãos, porque quanto mais eles matavam cristãos, perseguiam os cristãos, mais cristãos surgiam. Alguém disse que o sangue do cristão era como o quê? Como uma semente que germinava mais cristãos. Então eles disseram, não vamos continuar matando essa gente, dando as feras do Coliseu, crucificando, queimando. Não vamos fazer isto. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma tolerada. E o Constantino percebeu, ele era um político sagaz, muito inteligente. Ele disse, perseguir não dá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos aliar. E, aliás, eu vou me tornar um cristão também. Constantino foi batizado. E aí mais uma prova, ele foi batizado num tanque batismal, com bastante água. Está lá em Roma, isto até hoje. Ele foi batizado, e ele disse, eu agora sou um cristão. Mas junto com Constantino, vieram os seus amigos. E eles adoravam deuses estranhos, e adoravam inclusive o deus chamado Sol. E o irmão Constantino, agora um cristão, fez um edito dizendo, não se persegue mais cristãos aqui. Beleza, maravilha. Houve uma tolerância. Mas a partir daí, começa então, aqui é perseguição, até Constantino. A partir de 313, foi um período bem complicado, que aí vem a terceira igreja. Qual é a terceira igreja? Esqueceu? Não. Pérgamo. E Pérgamo agora já era um tempo de paz para o cristianismo. Era um tempo de bonança, porque agora aqueles perseguidos passaram a ser chancelados pelo imperador, pelo império. Já pensou? Você agora é da igreja do governador, a igreja do presidente, a igreja do imperador, e aquilo que antes era perseguição virou maré mansa, bonança. Mas aí começaram os problemas. Foi nesse período, e vocês estão lembrados das datas, que algumas práticas pagãs de adoradores, por exemplo, do sol, contrário ao que Deus havia dito na Bíblia, começaram a trazer algumas práticas de lá para cá. Uma delas, a principal, a mais conhecida hoje, qual é? Eles adoravam o sol em que dia? No primeiro dia da semana. Aí vem o nome Sunday, em inglês, que é dia do sol. E eles adoravam o sol. E eles fizeram assim, não, mas então, os cristãos, até então, adoravam em que dia? No sábado, o sétimo dia. Mas nós vamos arrancar isso daí. Porque esse negócio de adorar no sábado é coisa de judeu. E tudo que lembra judeu para nós não é legal. Vamos cortar? Vamos cortar. Lógico que não cortaram de uma hora para outra. Durante muitos anos, os grupos continuaram adorando um no sábado e outro no domingo. Ambos eram cristãos. Mas aí você tem o famoso decreto de Constantino, de 321, de 7 de março, que falava dos mercadores, não é? Que deveriam venerar o sagrado dia do sol, e assim por diante. Depois, em 360, isso virou uma lei da igreja. Então, essa igreja aqui já é uma igreja que esta foi a pura, esta foi a igreja sofredora, esta já foi a igreja que começou a assimilar, a morder as iscas das doutrinas erradas, das heresias mais terríveis do cristianismo. Foi a igreja que começou uma fase do quê? De apostasia. Há estudos que colocam essa igreja entre 313 e 538, que foi a ascensão papal, como o bispo de Roma foi feito o chefe de toda a igreja cristã do Ocidente. Então você tem aqui 3 igrejas. Tá? E o que acontece depois? Esses períodos aqui foram curtos. 500 anos, 3 igrejas. Depois nós temos uma igreja grande. Uma igreja longa, um longo período. Qual é a próxima igreja? Tiatira. Quando ela começa? Mais ou menos por volta de 538. Esses números podem sofrer uma adaptação, mas eu estou colocando as datas, digamos, fixas, as datas de grandes eventos. De 538 em diante, começa a igreja que nós conhecemos
como a fase mais triste do cristianismo. Aquilo que começou lá se ampliou aqui, onde o cristianismo aceitou várias doutrinas pagãs erradas. Foi o que nós conhecemos como período da Idade Média. A Idade Média foi o período mais negro na história do cristianismo, porque o cristianismo perdeu a sua face bíblica. E hoje todo mundo pergunta, mas como que, por exemplo, tem a questão do sábado e domingo? Como, por exemplo, se faz oração pelos mortos? Como, por exemplo, isso e por aquilo? Tudo isto vem nessa barca de Tiatira. Esse período da igreja foi o período que Jesus mais repreendeu a igreja, porque ela aceitou doutrinas erradas. Ali fala de nicolaítas, ali fala de várias heresias que entraram no cristianismo, representadas por aquela igreja lá que recebia heresias, e depois, nesse período, também a igreja recebeu. Então você tem Tiatira, que vai mais ou menos de 538, da ascensão do papado, até a Reforma Protestante. Que ano foi a Reforma Protestante mesmo? Não. 1517, as famosas 95 teses de Lutero no castelo de Wittenberg, foi em 1517. Então, mais ou menos até aqui, você tem a igreja de Tiatira. Então, você tem qual é a próxima igreja? Depois, Sardes. A coisa começa a reverter, então. Sardes é um período muito curto. É o período dos reformadores protestantes, de 1517 em diante. Aí você tem Lutero, você tem Melancton, você tem Calvino, você tem, antes dele, João Hus, você tem aqueles que sofreram por causa do Evangelho, aqueles que resolveram romper com a igreja tradicional, com as doutrinas tradicionais, e a principal questão aí, que Tiatira deixou, foi o método de salvação. Você, para se salvar, tem os intermediários, você tem que pagar pelo perdão dos pecados. Como é que chama isso mesmo? Indulgências. Tudo isto, Lutero e os seus amigos falaram contra isso, baseados na Bíblia. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça de Jesus. Você não pode comprar a salvação, a sua oferta não compra a salvação. Não compra o perdão. O perdão Jesus conquistou na cruz. Eles foram contra o método de salvação, eles foram no cerne da questão. Então você tem esta fase da igreja, que é Tiatira, e Sardes, melhor, que é um período ali mais ou menos no período da Reforma, que vai mais ou menos de 1517, aí sim é a sua data, 1798. O que acontece em 1798? O fim do que chamamos na profecia de supremacia do bispo de Roma. Porque o bispo de Roma foi o capitão de muitas dessas mudanças que foram apoiadas por ele. Então, os reformadores se insurgiram exatamente contra ele, não contra ele, mas contra o poderio que ele tinha, sua influência. E então, esse período de Sardes foi o período exatamente de uma mudança. Mas ainda, Sardes aí, você lembra que Sardes diz assim, o Apocalipse, você vai ler lá, parece que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque começou a mudança, mas não tinha sido feita totalmente ainda. Por exemplo, o dia de guarda ainda não tinha sido restabelecido. A lei de Deus não tinha sido restabelecida. Eles restabeleceram a questão da salvação pela fé e não pelas obras. Todavia, outras coisas ficaram. Por isso que Sardes diz assim, você tem a aparência de que está vivo, mas você, na verdade, está morto. Essa é uma repreensão de Jesus à igreja de Sardes. E aí, então, você tem um período que vem a partir aí, depois de Sardes, vem o quê? Vem Filadélfia. E Filadélfia é uma igreja maravilhosa. Por quê? Porque Filadélfia, Jesus não tem repreensão para ela. Por que não tem? Porque este é o período pós-reformadores, quando o povo de Deus voltou-se para o quê? Para a Bíblia. Nesse período, até Sardes, até os reformadores, a Bíblia estava em grego, em hebraico, em latim, alguma coisa de latim, e babau, mais nada. Não tinha essa infinidade de línguas que temos Bíblia hoje, até língua indígena você tem Bíblia hoje. Todas as línguas têm Bíblia. Por exemplo, Lutero foi um tradutor da Bíblia para o alemão. Então, esse período de Filadélfia é o período do ressurgimento do cristianismo, da volta às origens, da volta à Bíblia. Sabiam que
as profecias de Daniel e Apocalipse também voltaram a ser interpretadas a partir dali, porque elas estiveram no escuro esse tempo todo. A Bíblia esteve acorrentada, a Bíblia esteve aprisionada, e era o magistério da igreja cristã instituída que dizia o que fazer e o que não fazer. Mas Lutero redescobre a Bíblia, os reformadores redescobrem a Bíblia e explicam a Bíblia como ela deveria ser explicada. E aí que surge o princípio de sola escritura, ou seja, é só a escritura, não tem esse negócio da opinião do pastor ou do padre e a Bíblia. Não. Ou é a Bíblia ou não é. A opinião do pastor tem que ficar em segundo plano, primeiro é o que a Bíblia diz. E o protestantismo ressurge isto. E aí temos a igreja de Filadélfia, que vai nesse período pós-reforma, até mais ou menos que data? Até quando? Aí tem a última fase da igreja, 1844, quando se cumpre a profecia de Daniel 8,14, da purificação do santuário, da restauração das verdades esquecidas da salvação, do dia de guarda e de tudo mais. E aí surge um povo que começa a proclamar essas verdades, que é a sétima e última fase da igreja, que é o quê? Laodiceia. Aí está o quadro das 7 igrejas, na história do cristianismo e na nossa história. Então, para arrematar, você pode depois ler em casa os detalhes, eu não entrei detalhe por detalhe, mas você vai ler e vai se encontrar lá. Mas para arrematar, fica fácil de você entender. Primeira aplicação das 7 igrejas, de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Primeira aplicação foi lá, no tempo do apóstolo João. Eram igrejas reais, elas existiam. Mas elas foram tomadas como um exemplo apenas. Porque o grande objetivo de Jesus era nos mostrar a história da sua igreja em cada era. E então você tem as eras que eu acabei de comentar na história. Essa é a aplicação correta. Essa é a aplicação abrangente. Elas são simbólicos da igreja cristã, das suas fases, da sua história. E, finalmente, uma terceira aplicação, se você me permite, totalmente homilética, é a seguinte. Essas igrejas também, eu me vejo dentro delas. Na nossa vida cristã, como pessoas, como seres humanos, como cristãos, será que nós, às vezes, não temos umas fases como eles tiveram? Às vezes a gente está em Éfeso, está no primeiro amor, está vibrando, não perde um culto da igreja. A gente não deixa de vir em nenhum culto, a gente faz o culto em casa, a gente testemunha para todos, a gente se torna até meio chato, meio inconveniente, até porque fala de Jesus para todo mundo. Mas pode ser que também a gente esteja numa fase de Sardes, que às vezes parece que está vivo e não está tão vivo assim. Pode ser que a gente também esteja numa fase de perseguição. Não é verdade? Tem uma fase ali da igreja que foi perseguição. Talvez você esteja sofrendo opressão. Não se desespere, vai passar. A fase de Esmirna vai passar. Bem, mas pode ser que você esteja numa fase de apostasia, de distância de Deus, de rebeldia contra Deus, de desobediência à lei de Deus. Não é? E pode ser que a gente esteja na última fase, que eu não comentei quase nada sobre ela. Esta fase é agora a nossa fase, a fase do tempo do fim. E qual é a característica desta igreja? Qual é a característica desse cristianismo de hoje? Igreja morna. E Jesus disse para ela, quem dera você fosse frio ou fosse quente. Assim porque és morna, estou a ponto. Ele não disse que vomitaria, ele disse, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque água morna é para dar náuseas. Talvez você esteja numa fase do quê? De mornidão. É aquele negócio assim, eu sou cristão, eu sou nominal, eu até vou à igreja, mas a minha vida é aquela melodiazinha assim, vai e vem. Falta compromisso com Deus, falta compromisso com a igreja, falta compromisso com a fé. Então eu tenho uma vida cristã até interessante, e aparentemente o problema da Laodiceia é que aparentemente ela é pura, aparentemente ela é rica. E Jesus diz para essa igreja, eu conheço as tuas obras, eu sei que você é, não é?
Você é miserável, dureza, o vício de Jesus. Você é pobre, você é cego e você é nu. Cego no sentido espiritual, nu no sentido espiritual, porque não tem as vestes da justiça de Cristo. É uma repreensão tremenda para essa igreja. Mas uma coisa eu também digo, Jesus não vomitou esta igreja no Apocalipse, e nem vai vomitar. É essa igreja que ele vai salvar. Mas por quê, pastor? Você está com a Bíblia aí? Eu aprendi que você faz sermão, às vezes, começando com o texto. Às vezes você pode ler o texto no meio do caminho, e às vezes você pode ler o texto no final. Hoje eu fiz o diferente, eu fiz o final. Apocalipse 3. Eu quero ler a partir do verso 19 e 20. O que Jesus quer fazer com esta igreja? Olha só. O verso 18, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado no fogo. Que ouro é este? É fé. E o fogo aqui é a aprovação. Uma fé testada. Não é aquela fé da boca para fora, que canta, oh, glória a Deus, aleluia. E que, diante da primeira tentação, está sucumbindo, está caindo. Não. É aquela fé viva, de Jó. Ouro provado no fogo, uma fé viva em Jesus. Segundo, e ela diz mais, e o quê? E vestiduras brancas para que te vistas. Essas vestiduras não é andar por aí vestido de branco, né? Não é. Não é andar de branco por aí, isso não adianta nada. É aceitar a veste da pureza de Jesus. Reconhecer que você é um pecador e que você e eu não podemos nos salvar por nós mesmos. Mas o que Jesus fez por nós é que cobre os nossos pecados. É Ele que pode nos purificar. Isso é aceitar a justiça de Cristo. Terceiro ponto. E o quê? Colírio. Para o quê? Para que ungires os teus olhos a fim de que vejas. O colírio aqui é o Espírito Santo. É aceitar a orientação, a obra do Espírito Santo, para que eu possa ver o pecado como Deus vê. Não como a igreja vê, como as pessoas veem, como o pastor vê. Mas ver o pecado, a malignidade que é a ofensa contra Deus. E que eu preciso me arrepender. É isso que ele está dizendo aqui. Porque então, no verso seguinte, o verso 19 diz assim, eu repreendo e o quê? Disciplino ou corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e o quê? Está convidando ao arrependimento. Então, embora Jesus não vá jogar fora esta igreja aqui, que somos nós, que às vezes somos mornos, espiritualmente falando, também não podemos ter a certeza que a gente vai estar lá. Porque a salvação é o quê? Individual. Então, Deus hoje está convidando você e a mim para sairmos da mornidão espiritual e comprar o ouro puro e vestir as vestes brancas de Jesus. E fazer o que mais? E ungir os nossos olhos espirituais com o colírio que é o Espírito Santo, que nos dá discernimento para entendermos o que Deus quer de nós. E finalmente, o verso 20 é bem conhecido. Jesus chega para a igreja e diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, amigos que estão conosco nessa noite. O grande desafio de Deus para nós hoje é reentregar a nossa vida nas mãos de Deus. A profecia ela é certeira. Nenhuma dessas partes falhou. Quando você olha a história e você olha Apocalipse 2 e Apocalipse 3, dá certinho. Será que na última vai dar errado? Será que a última não vai se cumprir, como Jesus falou? Jesus virá buscar essa igreja, porque não haverá uma oitava igreja. Oitava fase não tem. A oitava fase é no céu. Mas quem é que vai? Lá, Apocalipse 3 diz que nessa igreja temos 3 tipos de pessoas. A predominância é dos mornos, mas lá diz que tem que ser quente, e ali fala de frio também. Tomara que você não seja frio, tomara que você não seja morno, você tem que ser um cristão quente, fervoroso. E para ser um cristão quente só tem um caminho. O texto já explica. Jesus diz assim, eu preciso morar aonde? Dentro de você. Quando Jesus está na nossa vida, tudo vai mudar. Por isso que eu queria agradecer o grupo que veio aqui à frente. Vamos dar uma saudação JA para eles.
Parabéns, vocês foram especiais. Vocês fizeram o meu sermão de hoje. Podem sentar-se, obrigado. E nós pedimos que vocês agora fiquem em pé. E nós vamos cantar um lindo hino. E esse lindo hino é um desafio, é um convite, é uma promessa, é uma esperança. E esse lindo hino diz: vinde às águas. As águas da salvação ainda estão à nossa disposição, para sairmos da frieza ou da mornidão e vivermos com Jesus. Vamos cantar juntos, depois vamos orar. Vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra e pela revelação do Apocalipse, nos mostrando que em cada fase da história, apesar dos erros humanos, o Senhor esteve conduzindo todo o processo. E no final de todas as coisas,
está o Senhor novamente para definir as coisas, para definir a situação, e o bem vencendo o mal. Amém. Obrigado por tua condução na história da igreja, mas acima de tudo, obrigado por tua condução na nossa história, na história de vida de cada um de nós. Mesmo quando não percebemos, o Senhor está lá. Mesmo quando não sentimos, o Senhor está lá trabalhando. E nós queremos louvar o teu nome nessa noite por isso. E ao mesmo tempo, querido Deus, nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos. Se porventura a nossa fé está fria ou está morna, que ela possa ser aquecida pelo Espírito Santo. Amém. E que possamos abrir o nosso coração, a nossa vida, à influência poderosa do Senhor Jesus Cristo. E ali nós tenhamos uma fé viva, uma fé provada, que nossas vestes sejam as vestes de Cristo sobre nós, nos perdoando e nos purificando de todo o pecado. E que o colírio do Espírito Santo, que é o discernimento do Espírito, possa se fazer presente na nossa vida a cada dia, para que possamos escolher aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que cumpre a tua palavra. Amém. Agora, Senhor, ao nos despedirmos deste culto, quer estar conosco nesta semana. Temos atividades, estudos, trabalhos, desafios, que em toda esta semana o Senhor possa estar conosco. E traga-nos de volta aqui na quarta-feira para continuarmos adorando o teu nome e aprendendo de ti. Amém. Rogamos-te isto em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Moisés estará à porta para se despedir, e não saia da igreja sem pedir o poder dos céus. Vamos louvar ainda o teu poder. Cante conosco. Que você tenha uma excelente semana com as bênçãos do nosso Deus. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. Gente, estamos pedindo poder, vamos cantar com entusiasmo. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém? Uma feliz semana a todos.